Colossenses capítulo 3. Eu quero ler o versículo 2 e o versículo 3. Livro de Colossenses capítulo 3, versículos 2 e versículo 3. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Diga comigo: eu sou filho amado. E a minha vida está escondida em Deus. Diga mais uma vez: eu sou filho amado. E a minha vida está escondida em Deus. Que você leve para a tua vida essa palavra e que você entenda que você é um filho amado, que você é uma filha amada. Eu quero que você se convença que o seu nascimento não foi obra do acaso, não foi um improviso de Deus. Você nasceu pautado num propósito espiritual. Mas pastor, eu ouvi a vida toda de meus pais que eles não me desejaram. Eu ouvi de meus avós que minha mãe foi estuprada. Eu ouvi muitas situações em torno do meu nascimento demasiadamente desagradável. E a concepção que eu tenho é que eu sou um acidente. Não era para eu ter nascido. Eu carrego comigo essa marca de rejeição, como se fosse melhor o mundo sem mim. Eu quero que você se convença que seu pai e sua mãe podem não ter desejado você. E dentro de uma lógica humana, você foi fruto de um acidente. Só que toda concepção, ela passa por uma legalidade espiritual. Deus é aquele que dá vida ao homem. Deus é aquele que antes de estarmos formados dentro do ventre da nossa mãe, Ele já havia nos escolhido. Então o que isso significa? Que apesar de você ter nascido em circunstâncias não tão favoráveis, eu quero que você se convença que tu és um escolhido, que tu és uma escolhida e que Deus marcou você para uma grande obra. A Bíblia fala sobre um homem chamado Ciro. Ele foi um rei persa. E diz a Bíblia que Deus levantou profetas para falar de Ciro cerca de aproximadamente 200 anos antes do seu nascimento. Como assim? Deus fala que vai vir um homem e o nome dele se chamará Ciro, se seus pais nem haviam existido. Esse é o nosso Deus, que detém o começo da história, o meio da história e o final da história. Mas pastor, se Deus detém o controle da história, por que Ele não me preservou de certos traumas? Porque Ele não me poupou de certas marcas? Porque Deus não me protegeu nessa situação quando eu ainda era uma criança? Eu quero dizer para você que apesar de você ter sido escolhido pelo Senhor, você ainda não havia entregue sua vida ao Senhor. Isso significa que existe uma fúria do inferno para te matar, para te destruir, para te marcar, para te deformar, para que você não seja quem Deus sonhou. Deus amado. Então, na realidade, todas as situações que vieram foram para que você virasse as costas para Deus e começasse a pensar: se Deus existisse, minha vida teria sido outra. Se Deus me amasse, minha vida seria outra.
Sabe o que você precisa entender? Que o diabo não quis apenas criar essa situação para te ferir, criar essa situação para te marcar, criar essa situação para te viciar. Na realidade, o objetivo do diabo era matar você, era tirar a sua vida dessa terra. Só que Deus interviu na história, porque às vezes Satanás ele quer colocar um ponto final, acabar com a nossa vida, acabar com a nossa história. Deus remove o ponto final, põe uma vírgula, 3 pontos e começa a escrever uma história a Diga comigo, a minha vida, a partir deste tempo, está sendo direcionada pelo Espírito de Deus. E eu vou viver daqui para frente a moda de Deus. Aleluia! O que é viver a gosto de Deus? Essa carta de Paulo à igreja de Colosso foi uma carta escrita a pedido de seu líder. Quem era o líder da igreja de Colosso? Um cara ele trabalhava na superintendência, aleluia, de muitas igrejas, e Paulo, como uma liderança sapientíssima, porque ele era um homem muito sábio, Deus derramou sobre ele essa graça. Diz a Bíblia que Paulo escreve uma carta para essa igreja, para esse público que estava pensando em viver a moda daquela época. E a moda daquela época era o apetite desordenado. A moda daquela época era a prostituição. A moda daquela época era a idolatria. A moda daquela época era abraçar as filosofias do mundo daquela época. A moda daquela época era viver uma vida relativizando Deus. Eu não preciso de Deus se eu sou uma pessoa inteligente. Eu não preciso de Deus se eu tenho dinheiro. Eu não preciso de Deus se minha vida está muito bem. Quem precisa de Deus é quem está vivendo situações de miséria. Eu estou bem, eu não preciso de Deus. E esse tipo de pensamento estava entrando dentro da igreja. Meu Deus! Eu cheguei aqui e a pastora estava, de uma certa maneira, exortando a igreja e chamando a igreja para viver um nível de comprometimento maior. E uma das coisas que ela disse é: nós vivemos pautados em muitas desculpas, mas quando é para eu fazer algo do meu interesse, não existe impedimentos. Eu vou até aonde eu quero. E não pautado nessa palavra da pastora, eu suponho que o que ela quer levar a igreja a se convencer é que existe tempo para tudo. Tempo para você cuidar de você. É verdade. Mas também tempo para você cuidar das coisas. Aleluia, Jesus! E de uma certa maneira, era esse tipo de mudança de mentalidade que Paulo queria inculcar na vida da igreja. Olha o que ele diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. O que Paulo está dizendo, gente? Ainda que todas estas coisas que estão diante de vocês sejam agradáveis à vista, vocês não podem se permitir serem aprisionados por nenhuma destas coisas. Pensar nas coisas que são de cima está falando para além de um pensamento. Está falando de um comportamento. Aleluia! Não é apenas pensar
mas é repetir aquele comportamento até, até aquele comportamento se tornar um estilo de vida. Você já viu que às vezes nós estamos tão acostumados a vir à igreja que a gente vem no automático? E quando a gente deixa de vir, a gente sente falta. Mas quando a gente chega aqui, a gente não se envolve. Quando a gente está aqui, a gente quer falar com o coleguinha, a gente quer falar com a irmã, a gente quer ficar nas redes sociais, a gente vai no banheiro repetidas vezes, a gente boceja, a nossa mente vagueia, e é mais ou menos assim: o corpo está aqui dentro, mas a cabeça está lá fora. E você talvez não saiba, mas existe um demônio chamado Lilith. E ele trabalha, meu irmão, na mente, para de uma certa maneira colocar um tapão em nosso ouvido, para a gente não captar a mensagem, para a gente não compreender a mensagem e para a gente permanecer aprisionado na nossa maneira de viver e achando que está muito bom para a gente. Verdade. Mas quando Paulo diz: pensem nas coisas que são de cima, se envolvam, mergulhem mais fundo do que Deus tem para as suas vidas, porque na realidade essa comunidade, a cidade do Rio de Janeiro, não está precisando de mais um crente. Essa comunidade e o Rio de Janeiro está precisando de pessoas incendiadas. Aleluia, Jesus. De incendiados e incendiadas, que é diferente de crente. Porque o crente, ele tende a se tornar um religioso. Ele tem um enorme prazer, às vezes, de trabalhar dentro da igreja, nas coisas da igreja e que ele está envolvido. Mas qualquer causa que não passa por ele, ele não dá o devido valor. E se tem uma coisa que você precisa entender, que nós, por mais que estejamos separados por uma bandeira denominacional, nós precisamos entender o que é reino de Deus. E quando nós entendemos o que é reino de Deus, nós entendemos que a gente precisa chorar mais por esse tempo. Chorar mais pela vida desses vizinhos, orar mais pela vida dessa gente, jejuar mais pela vida desse povo e principalmente fazer a diferença na vida dessas pessoas. Porque não adianta nada, aleluia, o vizinho me vê aqui pregando e daqui a pouco ele me vê na padaria xingando palavrão. Daqui a pouco ele me vê no campo caindo no pau com alguém que está jogando comigo. Não, Deus está te convidando a se envolver com as coisas que são de cima. Deus te escolheu, aleluia, desde o ventre da sua mãe, porque Ele quer realizar algo poderoso. Aleluia, Jesus. Diga comigo: Deus tem algo poderoso para realizar na minha vida. Meu irmão, sai dessa de que, não, Deus tem algo poderoso para realizar na minha vida. Vai ser mais uma igreja que vai ser aberta aqui nessa comunidade para fazer concorrência com o Ministério Fogo no Altar. Aleluia! É mais uma igreja para abrir lá no Viegas, para fazer concorrência com a Anatote. Existem pessoas que Deus entrega ao ministério, sim. Mas quando Deus diz que Ele tem uma grande obra a fazer na nossa vida, nem sempre está passando por isso. Aonde Deus plantou, você ali frutifica. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que são árvores que estão plantados junto às fontes. Aleluia, que suas folhas servem de remédio e o seu fruto serve de alimento. Então é Deus falando de alguém que Deus plantou, vai
ser uma árvore de raízes profundas. E ali vai ser canal de bênção para a vida de muita gente. Às vezes a gente fica muito preso nessa questão, né? Aí eu estou no culto de libertação, eu preciso receber uma chave, eu preciso que a minha causa na justiça seja resolvida, eu preciso que alguém me entregue uma profecia, eu preciso dar um pulo para eu sentir que Deus é comigo. Está na hora de você crescer. Está na hora de você crescer, meu irmão. E está na hora de você entrar na palavra. Aleluia, Jesus. Sabe por quê? Deus fala através de seus profetas. Mas, irmãos, está raro o profeta que profetiza. Eu não estou dizendo que não exista. Aqui nessa igreja eu creio que existe. Mas está raro de profeta que profetiza. Porque o que está mais comum é profeta que entrega profetada. E às vezes as pessoas elas ficam nesse afã, e porque aquilo é agradável a elas, elas abraçam. Ontem eu fiquei o dia inteiro resolvendo uma questão do meu carro, estava passando por uma manutenção, e eu estava junto com um casal num determinado lugar que a gente foi almoçar, enquanto o carro estava passando lá pela revisão. Essas perturbações que fazem parte da vida são os protocolos. Bendito seja Deus. E eu perguntei para ele sobre uma determinada pessoa que eu conhecia e que já tinha um bom tempo que eu não a via. E eles falaram: Beltrana está meio afastada da igreja, está quase se afastando, está pensando em ser católica, deixar de ser crente, virar católica, porque o marido é católico. Como assim, gente? Apostasia? Como assim? Não que seja justificável, mas às vezes o crente se esfria e entra na caverna. Mas mudar de religião, gente, é o fim da odisseia. É a picada, é o fim da picada. Aí, mas o que corroborou para essa situação? Não que seja justificável, porque para mim é infantilidade. Mas o que corroborou para ela entrar nesse nível de revolta? Não, ela tinha um processo na justiça com relação a um banco, e um vaso profetizou para ela que ela iria receber uma quantia muito além da quantia que estava estipulada no processo. O vaso falou que ela ia receber uma quantia muito além. Aí ela começou a devanear, sonhava para os Estados Unidos, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quando o processo foi liberado, ela recebeu 10% do que ela esperava receber e que o tal tinha profetizado para ela. Meu Deus. Ela, ao invés de ficar revoltada com o vaso, ela ficou brava com Jesus. Ao invés de ela ficar revoltada com o vaso, ela ficou revoltada com Jesus, como se Jesus tivesse culpa dessa farofa. Meu irmão, Deus não tem nada a ver com isso. Ela tomou por verdade uma palavra que era mentirosa e se revoltou. Mas pastor, como que eu vou ter esse filtro para peneirar o que é coerente e o que não é coerente? A Bíblia. Deus. A palavra. Mas pastor, eu não entendo nada, porque você não quer crescer na graça e no conhecimento. Deus está te abrindo um leque para entender que libertação é esse crescimento de comunhão com o Senhor e de conhecimento pela palavra. Quem está comigo, diga graças a Deus. Olha qual é a frase que eu te convidei para repetir: eu sou um filho amado e a minha vida está escondida no Senhor. Vamos para o versículo 4, que diz assim: quando Cristo, versículo 3, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. O que Paulo estava dizendo para essa igreja? Vocês precisam
se desconectar dessa terra, porque você está morto, para não mais viver a vida que você um dia viveu. Aí Paulo diz nos versículos mais abaixo: mortificai a vossa carne. E o que é mortificar a carne? É você entender que habita em você uma vontade, mas você não pode dar vazão a essa vontade. Mortificar a carne não é Deus tirar de você essa vontade, mas é você entender que você não pode dar vazão a essa vontade. Mas pastor, vai ser muito difícil eu viver nesse conflito. Olha o que a palavra diz: ao invés de se embriagar com o vinho em que há contenda, enchei-vos do Espírito Santo. E o que é encher-se do Espírito Santo? É você ter uma vida de consagração na presença do Senhor. O Senhor chegou para um homem chamado Sansão, e o Senhor disse para ele: tu vais ser um nazireu. Havia duas formas de você vir a ser um nazireu: ou Deus te separava para, ou você se abria para viver o nazireado. No caso de Sansão, não foi ele que se abriu para viver o nazireado. Deus marcou ele como um nazireu. E o nazireu era aquele que deveria viver uma vida de consagração perante o Senhor. Nós somos nazireus, porque a palavra diz que eu sou povo escolhido do Senhor. Então Deus me tornou exclusivo para o propósito da sua glória. Só que lembrando de Sansão, Deus deu para ele alguns protocolos que ele precisava seguir. Primeiro, ele não poderia passar navalha sobre a sua cabeça. A força de Sansão estava no seu cabelo? Não. A força de Sansão estava na honra que ele prestava para o Senhor. Porque quando se fala de cabeça, fala de glória. Lembra que Paulo falou para as mulheres? Não que isso se aplica aos dias de hoje, minhas seminaristas vão lembrar, que Paulo disse para as mulheres precisam ter um cabelo crescido, porque o cabelo crescido fala da glória da mulher. Aleluia! E essa glória é uma glória que presta honra ao marido e presta glórias a Deus. As mulheres que não têm cabelo crescido, ela deve colocar um véu sobre suas cabeças. Isso não tem a ver nos dias de hoje não, tá? Por favor, meu irmão. Fica tranquila, presta atenção. Aleluia! Isso não tem a ver com os dias de hoje. Entenda a Bíblia. Então, nesse contexto, o cabelo fala de glória. Então, quando Sansão obedecia a Deus, não passando navalha sobre a sua cabeça, ele estava dizendo: eu estou separado para viver para o louvor da tua glória, Senhor. E você precisa entender que Deus te separou para você viver para o louvor da glória do Senhor. Você pode levantar as suas mãos e glorificar ao Todo-Poderoso nesta noite. Outra coisa que Deus falou para Sansão: ele não poderia tocar em corpo morto. Por que Sansão não poderia tocar em corpo morto? Porque corpo morto falava de imundícia. Meu Deus. Então alguém que Deus separou para a santidade não pode viver uma vida envolvida com a imundícia. E o que é imundo é tudo aquilo que não glorifica ao nome do Senhor. Mentira glorifica ao Senhor? Não. É imundo. Prostituição glorifica ao Senhor? Não. É imundo. E a gente pode falar de várias coisas. Então Deus falou para Sansão: não toque em corpo morto. E outra coisa
que Deus falou para Sansão: você não pode beber bebida forte. Irmãos, quem já bebeu, Aleluia. o que acontece com quem bebe muito? Quando você bebe, você perde um pouco do juízo. Quando você se droga, você perde um pouco do juízo. Então o que Deus estava dizendo para Sansão? Como um nazireu, você não pode se envolver com bebida forte. Porque alguém que é separado para viver para o louvor da minha glória não pode perder o juízo. Tem que ter equilíbrio. Aleluia, tem que Senhor. ter bom senso. Tem que ter sabedoria. E você já viu, meu irmão, como tem por aí crente desequilibrado? Eu não estou falando de desequilíbrio no sentido de doença psíquica, mas desequilíbrio no sentido de crente defender coisas que não são corretas. Eu passei por um processo lá na igreja no mês de novembro, não sei se quando eu vi aqui eu contei superficialmente. Um pastor se levantou contra mim e ele se rebeliou contra mim. E ele contou algumas mentiras lá, principalmente de que um irmão que estava lá na igreja, que estava vivendo uma prática de erro, ele começou a espalhar para uns loucos lá, mais louco que ele, que eu sabia que o irmão estava na prática do erro e que eu estava fazendo vista grossa do que estava acontecendo. Graças a Deus que tudo foi esclarecido e a verdade apareceu. Eu não sabia mesmo. Glória ao nome do Senhor. Mas algumas pessoas que por uma questão de amizade preferiram ficar do lado da mentira, porque era mais coerente. Era mais cômodo, era mais confortável. Eles preferiram ficar do lado da mentira, porque era cômodo. E às vezes isso acontece conosco. Nós preferimos o que é mais conveniente para nós. Então, na realidade, não existe esse equilíbrio de certo e errado. Não, existe o que eu acho que é certo. O que eu acho que é o certo. Quando Deus fala: eu te escolhi e sua vida está abrigada em mim, Deus te deu uma identidade de filho, e sendo eu filho, eu preciso honrar os princípios de meu pai. Mas pastor, é muito delicado eu me dispor com a minha prima. É muito delicado eu me dispor com a minha mãe. É muito delicado eu me dispor com essa pessoa que já me ajudou inúmeras vezes. Meu irmão, ser grato é uma coisa. Você ser grato é uma coisa. Agora, quebrar princípios é uma coisa completamente diferente. E sabe o que acontece com pessoas que não têm ética e quebram princípios? Elas vão vivendo decadências, porque ela vai se enrolando, porque uma mentira vai chamar outra mentira. E nessa noite de libertação, eu não estou aqui para fazer você gritar, não. Eu estou aqui para abrir a sua visão, porque libertação é mudança de mentalidade. Deus quer mudar a sua mentalidade, mulher. Pastor, eu não estou disposta a mudar de vida. Glória a Jesus. Amém. Sem problema nenhum. Você pode continuar vivendo a vida que você quer viver.
Mas se você deseja nessa noite romper, esse é o tempo da mudança para a sua vida. Aleluia. Eu quero encerrar esse momento, aleluia, te liberando essa sentença profética. A Bíblia fala que uma mulher perdeu seu marido. E esse marido era discípulo de um grande profeta. E esse profeta já vinha numa estrada aonde esse profeta vinha operando inúmeros milagres. E quando o marido dessa mulher morre, e que essa mulher se dá conta das dívidas que ele havia deixado, e os credores batendo na sua porta, dizendo para ela: ou você paga a dívida, ou então nós levaremos seus 2 filhos como escravos. E naquela época, quando os filhos eram levados como escravo para que a dívida fosse perdoada, para que a dívida fosse paga, esse filho teria que ser escravo por 6 anos aproximadamente. Então essa mãe perderia a convivência com seus filhos por esse longo período. E em contrapartida, naquela época não havia INSS. Então essa mulher, ela, além de ter perdido o marido, perderia os filhos, e na sequência essa mulher iria para a mendicância. Então essa mulher, ela estava vivendo uma tragédia na vida dela. Talvez você está aí dizendo: poxa, a pastora Cláudia não me entende, poxa, o pastor não está me entendendo, poxa, o profeta me passou a espada, está sendo tão difícil para mim. Eu quero dizer para você, meu irmão, Deus, Ele te entende, Ele te conhece. Mas não é porque Ele te conhece, te entende e sabe que está sofrido para você, que Ele vai te permitir continuar no erro. Ele vai te permitir continuar vivendo o equívoco. Por Ele te amar tanto, Ele quer remover a escama de teus olhos para fazer você entrar numa nova dimensão. Caduca essa pessoa que está do teu lado e diga para ela: Deus te convida nessa noite a entrar numa nova dimensão. E sabe qual é a nova dimensão? Sair desse lugar de coitado, meu irmão, e assumir, aleluia, um posicionamento em Deus para decolar. Que você hoje entre nesse posicionamento para Deus, mulher, te levar para decolar. Deus quer que você decole. Recebe essa palavra. Aí essa mulher procura o profeta, encerrando. E ela chega para o profeta na iminência de que o profeta resolveria o seu problema. De repente, essa noite, Deus não vai resolver o seu problema, mas Deus vai te dar força para você continuar guerreando no meio desse problema. Amém? Deus vai te dar força para você continuar guerreando nesse problema até ver cumprida a promessa. Ela chega para o profeta na iminência de que o profeta iria resolver o problema dela. E ela conta o problema para o profeta. E o profeta pergunta para ela assim: o que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer por você? Como quem diz, é para além de mim. Eu não tenho como resolver o seu problema. Meu irmão, quantas vezes eu entro na presença de Deus em oração, eu gosto de orar, eu entro na presença de Deus em oração com aquela expectativa: Deus, eu quero sair hoje desse momento de entrega com o meu problema resolvido, Senhor. Eu quero sair da tua presença hoje com o meu problema resolvido. E nem sempre é assim. E a palavra que ecoa é: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ou seja, você é fraco, mas na tua fraqueza
eu te torno forte. Então, se você está de pé, mesmo no meio destas adversidades, para além de fraco, você é forte. Aleluia. Aí o profeta disse para ela: mas eu não tenho o que fazer. Aí o profeta faz para ela uma pergunta que só mudaria a vida dela se ela se posicionasse. Então existem soluções que elas vão surgindo à medida que eu vou me posicionando. Aleluia. Existem soluções que vão surgindo à medida que eu vou me posicionando. E o profeta pergunta para ela: o que você tem em casa? Ela mentiu, pastor. Não, entenda. O que você tem em casa? E ela diz: nada. Esse nada, o que ela está querendo expressar? O que ela foi procurar no profeta? Solução para o problema dela. Eu imagino que aquela mulher imaginou que nos dias de hoje o profeta iria passar um pix para ela, ou então iria abrir o gasofilácio e iria pegar um taco de dinheiro e iria solucionar o problema dela. Então, quando o profeta pergunta: o que você tem em casa? Eu não tenho nada. Como quem diz: eu não tenho o que eu preciso para resolver o meu problema. Por isso é que eu vim aqui. Aí o profeta devolve para ela a questão: o que você tem em casa? Aí ela diz: eu tenho apenas uma botija de azeite. Irmãos, olha que situação inusitada. Tem esse copo de água aqui. Imaginemos que cada um dessas cadeiras represente um vaso. Amém, igreja? Amém. Como é que esse copo d'água vai encher todos esses vasos? Tem lógica? E quem disse que o que a gente vive às vezes faz sentido? É Deus. Quem disse que o que a gente vive vai fazer sentido? Mas tem propósito. Deus, eu não sei porque eu estou passando por isso. Deus, não tem nada a ver eu estar passando por isso. Não tem sentido algum. Mas tem um propósito maior, para além do que você está vivendo. Aí o profeta, quando ela diz: eu tenho uma botija de azeite, aí o profeta deu para ela um comando: volta para casa, pega vasos emprestados. Aí ele faz uma ressalva: pegue vasos emprestados, não poucos, muitos vasos emprestados. Se junte com os seus filhos. Então tinha ali um trabalho de equipe. Se junte com teus filhos, entra para dentro do teu quarto, ora e derrama o azeite que há nessa botija sobre os vasos. Fazia sentido? Não, mas ela obedeceu. Aleluia. Sabe por que muitos de nós deixam de pensar nas coisas que são de cima? Pô, eu estou indo para a consagração toda terça-feira e não está dando em nada, não faz sentido. Eu estou pagando um preço liderando as irmãs, mas irmãs loucas, perturbadas, e eu vou largar isso. Não faz sentido. Eu estou ali fazendo tudo aquilo que a palavra me orienta a fazer e parece que nada muda. Não faz sentido. Vou mudar de religião. Todas as vezes que você se precipita, quem pede é você. Não fazia sentido para essa mulher, mas ela obedeceu. Aprenda a obedecer. Aleluia. Aprenda a acatar comando. Aprenda a se submeter aos desígnios do Senhor. Meu irmão, eu não estou legislando em causa própria. Às vezes, como pastor, eu não estou legislando em causa própria. Às vezes, como pastor, a gente consegue enxergar um pouco mais à frente que as ovelhas. Sabe por quê? Toda igreja tem uma Patrícia, toda igreja tem uma Tatiane, toda igreja tem uma Maria, toda igreja tem uma Josefa. E é muito engraçado que as histórias, se eu usando o nome de vocês, que eu conheço vocês, né? Marisa, glória a Deus. Vou falar dos filhos da pastora, não. Pegar só uma barulho aqui. Então, meu irmão, toda igreja tem uma figurinha dessa. E às vezes as histórias se repetem.
Aí você já sabe o que deu na vida da Zefrina da Escandonga em 1820. E agora a Mariazinha está querendo seguir o mesmo caminho, porque ela não conheceu a história da Zefrina em 1820. Aí a gente vai dar conselho como pastor. Deve se meter na minha vida. Não está me entendendo o meu momento. Deixa eu viver a minha vida. Aí a pessoa vive, quebra a cara. Tem pessoas que são nobres para voltar atrás, dá um passo atrás. Outros não, gostam de fazer a linha semblando. Tá todo quebrado, mas vivendo de aparência. Tá tudo bem? Tá tudo bem, mas não tá bem. É o orgulho que está impedindo ele de reconhecer. Pô, minha líder, eu errei. Pô, meu líder, realmente eu meti os pés pelas mãos. Não era essa a atitude que eu deveria ter tido. Essa mulher foi honrada porque ela obedeceu o profeta. Depois que o azeite se multiplicou, ela pergunta para os filhos: acabaram-se os vasos? Acabaram-se. Aí ela se reporta ao profeta e o profeta diz para ela: agora você vai vender esse azeite, vai pagar a tua dívida e você vai viver do resto. Aí pensa comigo, irmãos, viver do resto significa que por toda a vida dela, ela se manteria a partir daquele azeite. Meu irmão, só se ela tivesse pego 1 milhão de vasos. Então a gente precisa entender o que Deus está querendo ensinar a gente. Só se ela tivesse pego 1 milhão de vasos. Então, na realidade, o profeta abriu uma porta ali para essa mulher se tornar uma empreendedora. No meio do vento, no meio da perda, no meio da luta, no meio da vergonha, Deus convidou aquela mulher para ser uma empreendedora. Porque se ela vendeu o azeite, pagou a dívida, o dinheiro que sobrou, ela teve que fazer o quê? Investir. Para aquele dinheiro multiplicar. Então uma mulher falida e derrotada se tornou uma empresária. Porque acreditou na palavra para você. Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida, para que você hoje saia desse lugar deixando de pensar nas coisas que são da terra e buscando focar nas coisas que são de cima, para você deixar de viver o natural para viver o sobrenatural na presença do Senhor. Que Deus prospere a obra das tuas mãos, que Deus prospere o trabalho das tuas mãos, mas que você entenda que tudo isso acontece a partir de um princípio de honra. Tudo isso acontece e se sustenta a partir de um princípio de honra. Todas as vezes que a gente quebra princípios, a coisa vai degringolar. Feche os seus olhos e começa a pedir ao Espírito Santo aí, aleluia. Começa a confessar para o Espírito Santo quais são as mudanças que precisam acontecer, se faz necessário acontecer na tua mente, no teu querer. De repente você é uma mulher com vontade enfraquecida, você tem um ânimo dobre, uma hora muito bem, outra hora não quer nem saber de obra de Deus. Você tem um ânimo dobre, de repente você seja um sujeito de pavio curto, qualquer coisa faz você perder a cabeça, mas hoje Deus quer te trazer para esse nível de equilíbrio e te tirar do desequilíbrio, e de repente você seja alguém que ainda sofre represálias espirituais. Tem demônios ainda agindo na tua vida, ou por possessão, tem capeta no teu corpo, ou você sofre opressão. Você é alguém
que está tão fora do que Deus quer para a tua vida, tão no erro, que Satanás manipula facilmente as suas emoções. Que hoje Deus corte esse cabo de conexão com esse demônio. Que hoje o Senhor corte esse cabo de conexão com estas trevas, porque você é um filho, uma filha amada, e Deus hoje está te encobrindo. Ele está fazendo você entender que Ele está te gerando de novo, mas agora com uma nova mentalidade, para sair da beira do caminho, entrar no caminho, para viver o que Deus quer. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, nós estamos nessa noite de libertação, e nós sabemos que libertação é mudanças de mentalidade. Paulo convidou aquela igreja problemática a abandonar todo tipo de imundície, a abandonar todo tipo de idolatria, a abandonar todo tipo de avareza, apetite desordenado. Varão de guerra, faz uma varredura na nossa mente, faz uma varredura dentro do nosso coração. Se existem pessoas aqui possessas, espíritos malignos, espíritos malignos, batam em retirada dessa casa, desse casamento, dessa vida, que toda serpente que enrolou ele, que enrolou ela, para ambos não saírem dessa prática, para ambos não saírem desta prática, e eles viverem erros recorrentes. Espírito de morte, espírito de morte, nós te repreendemos esta noite pelo poder que em nós opera Jesus Cristo de Nazaré, e que nesse exato momento tu venha trazer um envelopamento do céu para essa pessoa. Toca nos olhos, toca na mente, toca nos lábios, toca nas mãos, toca nos pés. Senhor, essas dores pelo corpo, como se fosse uma fibromialgia, essas dores do corpo que hoje está aqui, amanhã está ali, amanhã está acolá. Deus, joga por terra essa preta velha. Joga por terra essa preta velha. Joga por terra essa Maria Mulambo. Em nome de Jesus de Nazaré, declara hoje soltura, decreta soltura sobre a vida dessas crianças, sobre a vida desses casais, sobre a vida destas famílias. E hoje, varão, que toda loucura, que toda influência de Lilith, toda influência de giramundo, saia deste lugar, Saia em nome de Jesus. deste local, dessa vizinhança, de sobre estas vidas. Meu Deus, toda situação que faz com que ele se distraia, a palavra não entra. Se alguém perguntar para ele no final do culto, o que você recebeu? Nada. O que você entendeu? Nada. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Toda capa, arranca, varão. Arranca, varão. Como o Senhor permitiu que os filisteus cegassem Sansão,
Senhor, não permita que o pecado, que a resistência segue essa mulher, para ela achar que está bem quando ela está mal, para ele achar que ele está bem quando ele está mal. Meu Deus, assim como Natã revelou para Davi o seu estado de decadência, e a cegueira caiu por terra, e Davi se arrependeu, e por ele ter se arrependido, ele foi restaurado. Que hoje, Pai, na nossa vida, nesse momento que a gente desce, que a gente se humilha, que a gente se rende, que hoje o Senhor esteja nos restaurando, nos reerguendo e nos fazendo experimentar de glórias maiores a partir desse dia, em nome de Jesus. Amém. Você pode celebrar Deus.